Boa noite, pessoal. Boa noite. Com imensa satisfação, em nome aqui do prefeito do Caselato e da prefeitura de Paulínia, que nós damos início às primeiras reuniões públicas do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O plano, que é contratado pela instituição FIP, nós estamos aqui com os técnicos, a quem eu agradeço já de antemão pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo aqui conosco. O plano de mobilidade, ele é muito importante para o nosso município. Nunca foi feito na história da cidade. E nós temos uma cidade com diversas situações, desde uma situação de pedestres até cargas perigosas. Então, com a questão do plano de mobilidade, nós vamos estar discutindo e prevendo e planejando a cidade nos próximos anos e com algumas ações imediatas do que concerne à mobilidade urbana. Isso inclui desde o trânsito, todas as questões de acessibilidade, as questões de disciplinação de trânsito, de vias, tudo vai passar pelo plano de mobilidade. E qual que é a importância, dessas primeiras reuniões regionalizadas? Que a gente possa estar ouvindo a comunidade, ouvir vocês e coletando as mais diversas informações sobre a real necessidade das regiões e aquilo que a gente pode estar colocando no plano, estudando e verificando quais são as demandas dos locais. A partir desse momento, a gente vai fazer essas reuniões, começando por esta de hoje. Para a gente disciplinar um pouco a nossa reunião pública, eu peço que todos assinem a lista de presença. Eu vou fazer uma breve explanação, contendo algumas informações, questões mais técnicas do que é o plano de mobilidade, explicando as regiões, as metodologias que nós estaremos adotando, e depois nós vamos abrir para vocês poderem estar explicando. É importante que a explanação de cada um seja uma explanação curta, para que a gente possa dar uma oportunidade para o maior número de pessoas. Todas essas explanações serão compiladas pela equipe técnica e depois elas serão apresentadas assim que concluirmos todas as 6 reuniões numa audiência pública geral, onde nós vamos apresentar todo o diagnóstico e quais são as propostas para cada tópico e discutir novamente as propostas apresentadas, mas de uma forma macro. Então, eu vou passar agora as primeiras apresentações e depois a gente vai discutindo ao longo da apresentação. Então, nós estamos aqui com estudos de apoio, assessoria e gestão de mobilidade urbana para a realização do plano de mobilidade urbana para a Prefeitura de Paulínia, desenvolvido pela FIP. Então, é importante, primeiramente, nós discutirmos e explicar que a questão da mobilidade urbana, ela precisa responder a 3 perguntas básicas. A primeira é mover quem e o que, para onde e como. Então, dentro do plano de mobilidade, a gente precisa responder esses 3 quesitos. Então, mover quem e o que? Pessoas, bens e mercadorias. É importante a gente definir esses fluxos. Para onde? Para um espaço urbano único. Então, ele tem algum lugar determinado. E como? Caminhando ou através de veículos motorizados ou não motorizados. Aqui fazendo uma conceituação para vocês do que é o plano de mobilidade urbana. O plano de mobilidade ele deve ser elaborado através de uma visão estratégica, por isso a importância da escuta social, de ouvir a população, de coletar as informações de quem vive o dia a dia. A partir dessa visão estratégica serão definidos os estudos preliminares, que é aquilo que nós estamos fazendo, que será a base do levantamento dos dados que nós estamos aqui para apresentar para vocês. Aqui nós fizemos algumas conceituações do que são os modos de transporte dentro do plano de mobilidade urbana. Então nós temos o transporte motorizado e o não motorizado. São conceitos mais básicos. O não motorizado, os pedestres, os ciclistas, E o motorizado nós temos 3 tipos de categorias assim definidas. O individual, o coletivo e o transporte de carga. O individual são os bens e os móveis que a gente acaba utilizando. O coletivo, ele se divide em alguns grupos. E nós temos o pessoal do fretamento, o pessoal do transporte escolar, o transporte coletivo, o transporte urbano e o transporte rural. Depois o transporte de carga, que também é um eixo importante a ser discutido no plano de mobilidade urbana. Qual que é o embasamento para nós estarmos aqui hoje? Nós temos a Constituição Federal, nós temos o Estatuto da Cidade, que determina a questão do planejamento, e trata mais a questão do transporte. Nós temos o caderno de referências para a elaboração do plano de mobilidade urbana.
e mais especificamente a lei que vai tratar disso, que é o Plano Nacional de Mobilidade, que ele vem aprofundando o tema e trazendo as diretrizes e obrigações para cada município de acordo com o seu tamanho e com a sua estrutura. Então, falando um pouquinho mais da Política Nacional de Mobilidade Urbana, então ele vem explicando o que são os princípios da política, né? Acessibilidade universal, ela tem que ter um desenvolvimento sustentável das cidades, dimensões, a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte coletivo. Então, o transporte coletivo é um tópico a ser tratado especificamente dentro do plano de mobilidade. Eficiência e eficácia na prestação de serviço de transporte urbano, também entra no transporte coletivo. Gestão democrática e controle social e participação do plano. Assim que o plano instituído, ele terá uma série de metas e objetivos a serem atingidos. Segurança, que é importantíssimo nos deslocamentos das pessoas. A justa distribuição dos bens e ônus decorrentes do uso de diferentes modos e serviços. Então, nós vamos discutir a questão do polo gerador de tráfego, também as questões dos grandes empreendimentos, os impactos que isso tem no viário, nas ações do município. A equidade no uso dos espaços públicos de circulação, vias e logradouros. Então, nós também no plano de mobilidade, nós vamos definir qual é o tamanho da via, o tamanho que vai ter a avenida, qual é a projeção que ela também terá dentro de uma sistemática, em consonância também com o plano diretor que vai traçar as diretrizes para o nosso município. Eficiência, eficácia e efetividade da circulação urbana. Esses são os princípios que norteiam a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a qual nós vamos trabalhar e fazer esse prognóstico com vocês. Ingressando um pouquinho também, ele trata um pouco da integração com a política de desenvolvimento urbano, as questões de habitação, saneamento básico, planejamento e uso de solo, é importantíssimo. Nós também a questão de prioridade dos modos de transporte. Nós vamos definir quais serão as prioridades nas vias, definir a hierarquização das vias, isso vai estar definido dentro do plano. Integração entre os modos de serviço de transporte coletivo. Se nós tivermos outros tipos de transporte coletivo no município, também serão disciplinados no plano. Mitigação dos custos ambientais, socioeconômicos, deslocamento de pessoas. Incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. A priorização de projetos de transporte públicos coletivos e estruturados. Integração entre as cidades e gêneros localizadas na faixa de fronteira. Nós também temos uma cidade, temos muitas cidades que fazem fronteiras conosco, e a gente precisa discutir isso daqui também. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela traz uma obrigatoriedade, né? Então, ficam obrigados a elaborar e aprovar o Plano de Mobilidade Urbana os municípios com mais de 20 mil habitantes, e para os municípios que têm acima de 250 mil habitantes, é obrigatória a aprovação do plano até abril de 2023. Então, após fazer toda essa coleta, após as audiências públicas, esse plano de mobilidade ele vai virar um projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal e os vereadores vão discutir e vão aprová-los ou rejeitá-los de acordo com a conveniência da Câmara Municipal e fazer as modificações que acharem necessárias. Ele também virará uma lei, como tem a lei do plano diretor, também terá a lei do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, e com prazos, de acordo com a legislação, para sua revisão e acompanhamento. Aqui são basicamente o escopo, né, do trabalho que nós vamos estar desenvolvendo durante esse período de avaliação do Plano de Mobilidade Urbana. Então, nós temos um item, que é o Serviço de Transporte Coletivo. Nós vamos estar avaliando, verificando as questões das rotas, das linhas, a circulação viária, hierarquização das vias, a definição de prioridade de cada via. Ciclofaixas e ciclovias é um tópico específico que nós vamos tratar. Quais são as localidades, quais são os roteiros, as dimensões, a circulação, os modelos a serem implementados. Se nós vamos implementar ciclovias em alguns determinados locais, ou ciclofaixas, tudo isso nós vamos estar discutindo no plano de mobilidade. Um ponto também importantíssimo é a questão da acessibilidade universal, a questão das calçadas, das vias, principalmente nos pontos de ônibus, a questão de acessibilidade para as pessoas com deficiência, é um ponto importantíssimo. Integração dos modais, nós queremos discutir os mais diversos meios de transporte que existem no nosso município, principalmente os transportes de cargas perigosas. Esse nós vamos fazer um convite específico, audiência pública na reunião pública de fechamento.
nós vamos discutir especificamente o tópico de cargas perigosas. Transporte de carga, polos geradores de tráfego. Nós vamos também discutir e começar a implementar as questões dos grandes empreendimentos e dos grandes condomínios que geram grandes circulações. Isso virará uma lei, um projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara, onde nós vamos disciplinar as mitigações a serem tratadas nas gerações e nas questões do transporte. Restrição de circulação, nós também vamos discutir em qual área, cada tipo de veículo, cada tipo de carga, onde poderão circular os veículos com cargas perigosas, quais serão as rotas alternativas, porque não basta somente nós proibirmos. As pessoas precisam trabalhar, as empresas precisam produzir, a economia precisa girar, mas também precisa ter uma situação de segurança, um deslocamento organizado. A gente precisa dar rotas alternativas para essas empresas e para esses empreendedores. Áreas de estacionamento. Nós vamos discutir aonde serão as áreas de estacionamento do município, se nós vamos implementar sistemas de estacionamento rotativo ou não, aonde serão esses sistemas rotativos, instrumentos de financiamento também, e sistema de avaliação e revisão do plano de mobilidade urbana. Então, esses são os eixos que estão delimitando o trabalho aí do pessoal da FIP, e cada eixo compõe uma série de quesitos, série de perguntas e respostas que a gente precisa, junto com a comunidade, saber responder para estar elaborando esse grande plano. Flávio Vilaça foi um grande arquiteto, urbanista, professor da USP. Quem estuda arquitetura tem ele como um grande referencial. E ele resume basicamente o que nós estamos falando sobre o plano, que o deslocamento dos seres humanos é, de longe, o mais importante, embora não o único, fator determinante da estrutura territorial das nossas metrópoles. Nós somos uma cidade, uma região metropolitana, muito próxima de uma grande cidade que é Campinas, a 5 minutos, então nós precisamos discutir as questões de mobilidade e o planejamento de deslocamento das pessoas. Então agora aqui nós estamos passando para as condicionantes, e as vantagens de uma cidade que tem um plano de mobilidade. A possibilidade de busca de recursos a partir de 2016, então o governo federal, para as cidades que têm instituição do plano de mobilidade, através do Ministério das Cidades, existem várias estruturas e recursos e condições de financiamento para estar investindo em melhorias de modais, melhorias de estrutura viária, a racionalização do sistema de transporte. Então, quando você tem um plano de mobilidade, você consegue direcionar e verificar onde a cidade tem maior demanda por transporte coletivo, onde não tem, menores gastos urbanos, maior controle sobre o sistema visando a preservação do espaço público, principalmente questão de vias, de calçados, calçamento, melhores parâmetros de pactuação de regras, incluindo os empresários. Aí entra a questão do polo geradores de tráfego, instrumento de interlocução com os agentes sociais e população em geral, que é onde nós temos a possibilidade de ouvi-los e saber fazer o diagnóstico. Como que vai funcionar o trabalho da Secretaria de Transporte junto com a FIP? E aí é importante a participação de vocês. Então nós fizemos a primeira mobilização inicial, que foi com a equipe, um trabalho mais interno de diagnóstico, levantamento dos documentos. Como nós nunca tivemos um plano de mobilidade no município, nós temos poucos documentos, inclusive na Secretaria de Transporte, que tratam sobre a mobilidade. Talvez isso seja um pouco da resposta do caos que nós estamos vivendo em algumas determinadas regiões, porque nunca se pensou em planejar a cidade do ponto de vista da sua mobilidade para esse crescimento que ela vem sofrendo nos últimos anos. Então nós fizemos uma grande reunião com o pessoal para discutir quais documentos que nós tínhamos e a partir disso quais diretrizes nós íamos traçar. Levantamento de pesquisas. Além das audiências públicas, o pessoal da FIP também está realizando as pesquisas de origem e destino. Então nós separamos algumas regiões e eles estão fazendo, com o apoio da Guarda Municipal, a entrevista com as pessoas. Então a Guarda Municipal, junto com eles, param os veículos e você faz então, um questionário, que a pessoa responde, e lá nesse questionário você consegue depois traçar a origem, destino e o quantitativo de fluxo de veículos para que a gente possa ter quais são as maiores entradas do município, qual é o maior fluxo, aonde as pessoas entrando mais em Paulínia e saindo, quais são a direção dessa população e por onde a cidade se move. A pesquisa de origem e destino também está sendo feita no transporte coletivo,
Então o pessoal esteve no transporte coletivo entrevistando os usuários para que a gente possa fazer esse diagnóstico e saber para onde a cidade precisa ter maiores intervenções do trânsito. Diagnóstico prognóstico, depois a elaboração das propostas. No meio da elaboração das propostas, nós faremos as audiências públicas, porque nós queremos apresentar, após o levantamento diagnóstico com vocês, as propostas que nós vamos estar trabalhando. Então, aqui resumindo, esmiuçando um pouco mais sobre a mobilização inicial, reunião e definição das premissas, objetivos, apresentação e validação da metodologia, preparação e realização das reuniões públicas nos distritos e consolidação da participação popular. Então nós estamos nessa etapa, fazendo as reuniões e fazendo todo esse levantamento. Na etapa 2, que eles já adiantaram, que fazemos são as pesquisas dos dados. Então seriam a legislação do município, nós temos pouca legislação que disciplina. Dentro dessa legislação nós também temos a legislação do táxi, nós estávamos comentando, uma legislação bem antiga também, que são o pessoal que tem o taxímetro. Nós não temos uma legislação que trata dos profissionais de aplicativos, motorista com aplicativos, também será tratada no plano de mobilidade urbana e provavelmente virá um projeto de lei para a gente disciplinar. Nós não temos uma legislação que trata dos motoristas autônomos, transporte de vans, de alunos, então nós também teremos que discutir essa situação, organizar esse tipo de trabalho e de fluxo de veículo, né? Nesse escopo, no item 2, nós também tivemos um trabalho que é a contagem de veículos. Então, em algumas determinadas rotatórias e em entroncamentos da cidade, foram colocados equipamentos que fizeram a contagem dos veículos, separando por moto, carro, caminhão e ônibus. Dentro desse escopo, nós vamos ter quantos veículos passam durante 24 horas e por hora quantos veículos passam. Tem linhas que nós temos 400 veículos que sobem, tem 400 veículos que descem. No horário de pico ali na São Bento, um dado prévio que nós tivemos, sobem a São Bento ali 3.200 veículos, viram ali do João Aranha quase 4.000 veículos, num espaço de uma hora e meia. Então tudo isso são reflexos para a gente fazer essas análises e depois ter um diagnóstico bem consolidado. Esses são os dados primários para estar dividindo com vocês. Depois nas audiências públicas nós vamos apresentar os dados consolidados de região por região, quais são a linha de origem, destino e qual é o maior fluxo que nós temos. Justamente para que a gente possa confrontar com as informações ouvidas da população no dia a dia. O item 3 é o diagnóstico prognóstico, que seria a parte onde nós vamos fazer realmente o trabalho de campo, né? Fazendo a análise analítica dos dados, vendo cada situação, cada avenida. A etapa 4, que é uma etapa importantíssima, que é a elaboração das propostas, a solução dos problemas, serviço de transporte coletivo, opcional, infraestrutura e audiência pública. Na etapa 4, nós já vamos apresentar para vocês algumas alternativas daquilo que dentro dos estudos técnicos e vamos discutir com vocês nas audiências públicas essas alternativas, mas para a cidade de um todo, olhando cada região, mas dentro de uma alternativa. E a consolidação do PNU, que será feita depois de uma segunda audiência pública para finalizar. A partir dessa consolidação, nós faremos a minuta do projeto de lei com todos os seus anexos e enviaremos à Câmara de Vereadores. A participação, nós dividimos ela em 6 audiências públicas, em 6 reuniões públicas, 2 audiências públicas para apresentação de diagnóstico e propostas, identificação em contato com os principais, criação do espaço digital. No site da Prefeitura, nós vamos ter uma aba lá, onde nós vamos colocar todos os trabalhos do plano de mobilidade para vocês irem acompanhando, as reuniões, tudo que a gente for tendo de levantamento, para ficar aí da maior transparência. Nós vamos disponibilizar todo o material produzido, né? Disponibilização das gravações também ficarão disponíveis no YouTube para o pessoal poder assistir depois e fazer as consultas. O e-mail, tem o e-mail da Secretaria de Transporte para o pessoal enviar sugestões, o que vocês acharem pertinentes, e os comentários também, para que a gente possa estar agregando. Hoje nós estamos nessa região, na região noroeste. Algumas caracterizações básicas dessa região. Ela é composta pelos bairros João Aranha, Saltinho, São Domingos, Alta de Pinheiros, Dona Edith de Campos,
Jardim Planalto, São Luís e Bela Vista. Ela faz divisa com os municípios de Cosmópolis, Americana e Nova Odessa. O rio Atibaia atravessa toda a parte sul da região, sendo o limite com a região central. A Avenida João Aranha cruza a região de norte a sul, tem característica predominantemente residencial horizontal, de média e baixa densidade, e áreas de externo norte, que ali nós estamos falando do bairro João Aranha, e extremo sul do bairro Saltinho são compostos por lotes desocupados ou chapas. Então, assim, uma breve caracterização aqui da região onde está essa primeira reunião. No mapa, né, para a gente conseguir fazer um pouco maior a visualização, ela faz uma divisa ali naquela região que é industrial, que a gente vai tratar na região central. E aqui eu deixo o e-mail da Secretaria de Transporte e o telefone. Essa foi uma breve apresentação, porque o intuito não é nem tanto a Secretaria de Transporte falar, mas é justamente ouvir vocês. Então, nós fizemos um breve escopo do que é o plano de mobilidade, de como nós pretendemos trabalhar, ou por que nós escolhemos essa região, que é a primeira região da divisão, e agora nós gostaríamos de ouvir vocês de uma forma que vocês possam contribuir conosco, olhando esta região aqui. Nós fizemos essa delimitação para o pessoal fazer as alternativas e sugestões. Então, perfeito. Seguindo a orientação aqui do Thiago, para que a gente possa, na gravação e depois na ata, aqueles que forem falando, fale seu nome e a entidade que representa, ou se é morador, ou representa alguma entidade, e qual é a sugestão que tem para a mobilidade nessa região. Aqui que nós estamos abrangendo Aranha, Saltinho, São José, toda essa região. Pessoal, de antemão agradeço e vou abrir agora para participação, agradecendo também a presença de todos, especialmente aqui também dos nossos vereadores da Câmara Municipal. Quem que vai? A gente vai começar só para... Pode ser? Pode? Pode vir. José? Isso. Só para poder captar aqui certinho. Boa noite a todos. Em 2020, primeiramente, meu nome é Jefferson, sou morador aqui de Paulínia já há uns 25, 30 anos quase. E participo do Paulínia Bike Club. É um grupo grande de ciclistas, quase 1000 participantes, né? Representativo. Tão representativo que em 2020 nós questionamos o gabinete prefeito e seus secretários sobre o cumprimento do decreto estadual que tange ao vias ciclofaixas na cidade, né? Então, tivemos uma reunião, fomos bem recebidos, discutimos sobre o assunto, fomos apoiados, fizemos eventos na cidade, observamos um movimento crescente de ciclistas e isso também a administração pactua, né? Então, entendo que isso é uma preocupação e nesse momento, 2020, foi solicitado pelo prefeito um estudo, que ele iria se comprometer a fazer um estudo, que acredito que é isso que está acontecendo agora, e nos pediu que nós contribuíssemos com uma planta da cidade com sugestões de mobilidade. Assim fizemos, prontamente. Na semana, né? Quinta-feira, sexta-feira, nós nos reunimos, estudamos a planta da cidade e fizemos a sugestão de encaminhamento das pessoas sem base técnica, que eu entendo que tudo isso que foi relatado aqui, que é uma necessidade, sem nenhuma preocupação com esse quesito técnico, porque não existia, ou não existe ali uma formação para isso. Porém, nós entendemos que os caminhos que nós sugerimos são viáveis, né? A partir do momento, é lógico que condições estruturais e dinâmica de pessoas e veículos precisam ser estudadas com mais propriedade. Mas fizemos a indicação desse caminho. E aí nós queremos saber se isso foi encaminhado, e até então não tivemos um retorno sobre essa condição. O retorno que nós estamos tendo é agora, com essa audiência, e não sei se existe mais alguma informação que a gente possa receber daquilo que nós contribuímos, né? Então, essa é a minha pergunta. Bom, obrigado. Sr. Jefferson, eu vou até aproveitar aqui para a Lídia, se o senhor puder estar encaminhando esse material no nosso e-mail, que a gente já direciona para eles, e a gente aproveita e já coloca no plano, e aproveita essa oportunidade
do traçado, né, que eles estão Esse material foi protocolado junto à administração, encaminhado e foi diretamente à planta. Nós não temos cópia, entregamos integralmente o gabinete do prefeito. Né? Tá, não, perfeito. Depois a gente procura lá, você me passa depois certinho, a gente procura onde faz o protocolo e entrega para eles, que é importante. Isso o protocolo nós temos conteúdo, ótimo. Tudo isso. E depois também, se tiverem outras sugestões, podem estar encaminhadas durante o e-mail, claro, que aí a gente vai repassando aí para o pessoal da FIP. Mais alguém para comentar? Algumas sugestões? É importante a gente discutir as situações do trânsito local nesse bairro, as questões das avenidas, as questões de mobilidade urbana aqui. Nós temos um escopo de uma região que está crescendo muito, uma região bem adensada por bairros populosos, e nós temos agora que discutir saídas, alternativas. Nós temos uma questão para essa região que a Câmara Municipal já vem discutindo muito, que é a questão do acesso da rodovia para essa região. Isso também está sendo tratado com o pessoal do Plano de Mobilidade. É uma demanda que os vereadores, todos eles estão trabalhando muito junto ao governo do estado, porque não depende só da vontade da prefeitura, a gente precisa de uma autorização também da concessionária e dos órgãos reguladores. Então a Câmara Municipal está se esforçando para fazer essa parte, e o município está se esforçando também naquilo que é possível, dentro dos pontos de vista técnicos. No plano de mobilidade, nós estamos buscando outras alternativas para que a gente crie um novo acesso para depois da ponte via rodovia dentro do bairro. Isso facilita muito e evita a questão do pedágio, que nós sabemos que é uma situação crônica que impacta muito o desenvolvimento dessa região. Então a gente está discutindo, é um tópico específico. Expliquei para a mídia a relevância e a importância que nós temos desse tópico para a gente buscar alternativas, tanto na engenharia ou em outras situações, para que a gente possa mitigar isso e criar um novo acesso, tendo aí o apoio da Câmara Municipal com essa demanda aí. Mais alguém gostaria de... Essa questão, eu já participei de outros debates a respeito disso que você disse, para essa região. A gente tem ali a saída, para quem vai para Cosmópolis, aquela ponte ela é limitada. Se ela fosse pensada um pouco melhor, talvez fosse uma alternativa. Existe essa questão da concessionária, né? Saída no Fontanário? Na ponte aqui em cima. Aqui. Saída na rodovia, quem vai para Cosmópolis, né? A ponte da Seta. Bom? Da Seta, isso, exatamente. Da Seta. Então já está até pronto o asfalto lá. Está pronto, é só fazer uma ligação ali e você consegue ter esse escoamento, né? Ou acesso. Justamente esse é um tópico aí que a Câmara está fazendo um trabalho que depende muito da Artesp, da agência reguladora, e tem muita questão diária, carga da ponte. A gente está levantando, fazendo os estudos para estar apresentando, se não ali ou em outro acesso que fique mais fácil para ser aprovado. Mas a questão do pedágio é uma questão que impacta muito essa região. E uma das situações que a gente também não tem força para brigar é porque a gente não tem um plano que diz que essa região é uma região de crescimento, uma região estratégica do município. A gente não tem nada escrito nisso. Então agora, com o plano de mobilidade, nós vamos estar dizendo para o governo do estado, para os órgãos reguladores, que olha, Paulínia, essa região é uma região predominantemente de desenvolvimento do município, uma região importantíssima, e esse acesso a gente precisa criar um novo acesso, o nosso projeto para acesso é esse, e aí, com base no projeto, tendo o plano de mobilidade, a gente vai discutir e ligar os órgãos competentes, que o município precisa e não pode ficar refém dessas situações aí que impedem o pessoal de entrar no próprio bairro. Mais alguém para contribuir? Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Castro, eu moro no Planalto há pelo menos 25 anos e o assunto que acabou de ser falado aqui é muito importante para a gente que mora do lado de cada ponte. A gente sofre muito e há muitos anos. E foi exatamente por essa questão que eu busquei o Ministério Público para apresentar uma denúncia de que a cidade de Paulínia, desde 2017, não tinha plano diretor, o que incorre numa ilegalidade. E graças à ação do Ministério Público, essas iniciativas, nós estamos aqui discutindo de maneira transparente e pública a nossa cidade, os nossos problemas. Eu faço questão de enfatizar essa
essa ação, porque eu acho que todo cidadão tem seus direitos e tem, de certa forma, o seu poder, através dos órgãos de justiça. Então, parabenizo a todos que estão aqui nessa noite, que despertam interesse por estar aqui discutindo a cidade. Acho isso relevante. A gente não pode construir uma cidade a partir do olhar de algumas poucas pessoas. A cidade é um organismo vivo e pulsante que precisa da participação de todos, para que ela possa ter equidade e universalidade nos seus serviços públicos. Achei muito interessante aqui a apresentação do secretário, acho excelente, e de antemão já peço que, se possível, disponibilize esses dados aqui apresentados lá no site da Prefeitura, porque hoje, por exemplo, eu fui ao site da Prefeitura e lá não vi nada, nenhuma informação, ou maiores informações sobre o plano diretor, apenas uma página lá que não orienta nada assim, o munícipe. Então, gostaria que isso fosse disponibilizado. Do mesmo jeito, fosse disponibilizado de maneira mais ampla o contato da própria FIP, para que as pessoas pudessem, de alguma forma, encaminhar e-mails, né? Como o secretário aqui passou, o e-mail da Secretaria de Transporte, ele também poderia estar disponível na página da Prefeitura, para que todas as informações estivessem concentradas lá. Outra coisa que eu estou sentindo falta é da publicidade. Uma das questões mais importantes na elaboração de um plano diretor é incentivar a participação popular. Então, a publicidade dada ao plano diretor, na minha concepção, eu que acompanho redes sociais, enfim, acompanho bastante as coisas da cidade, eu não tenho visto a publicidade que se deveria ter, já que a lei 10.527, que cria o Estatuto da Cidade, quando ela fala de plano diretor, ela é muito categórica em enfatizar a questão da publicidade e da participação popular. Eu quero dizer também a todos que em 2006 eu participei do primeiro plano diretor aqui da cidade. Naquela época, a mobilidade urbana era algo ainda pouco discutido ou desconhecido da população de modo geral. Tivemos um embate muito sério, fomos inclusive ameaçados por darmos sugestões. A gente sabe que era o prefeito na época, né? Um certo coronel, que sempre atuava sob a pressão, sob a ameaça, enfim. Eu particularmente estou falando isso porque eu participei e fui vítima disso quando a gente registrava. E eu quero também falar sobre esse ambiente aqui, sobre essa região. É uma região também que tem sofrido uma pressão imobiliária muito forte. Nós temos aqui, muito próximo a esse bairro aqui, depois do São José 2, um empreendimento já aprovado em partes, que vai aumentar em cerca de 6.000 habitantes aqui essa região, que já é pressionada a ligação entre ela e o centro. Está saindo a ponte, que é um bom projeto, eu creio que vai ajudar um pouco, mas nem tanto, porque para quem vai para o centro ou vem de Campinas, dificilmente vai pegar ponte, a gente sabe disso, né? E então temos problemas. Temos um problema aqui sério, que ainda não foi mencionado aqui pelo secretário, eu creio que pelo pouco tempo que ele teve aqui para explanar, é sobre as calçadas aqui em Paulínia. A gente tem visto algo extremamente preocupante na questão da acessibilidade. A gente vê, por exemplo, os bairros agora estão ampliando as suas áreas de comércio, estão ocupando de maneira assim muito vergonhosa as áreas de trânsito de pedestre. Tem a questão das guias, que todo mundo faz a guia como ela bem quer, como ela bem entende, como bem lhe convém. Então eu acho que isso são questões a serem muito discutidas, cobrar do poder público ações efetivas para que esse tipo de construção seja, ou esse tipo de ocupação do solo público seja melhor dirimida, seja melhor ocupada.
Voltando ainda lá ao plano diretor de 2006, eu quero assinalar aqui um ponto importante para esse bairro de São José. Na lei municipal que criou o plano diretor, previa que o bairro aqui de São José teria galeria de águas pluviais. Me parece no artigo 5º, no artigo 30, me parece, eu não me lembro exatamente, do plano diretor de 2006, era para ter galeria de águas pluviais. E até hoje essa população padece com o problema dos dias de enchente aqui, que alaga ruas, fica verdadeiras piscinas. Questões como essa a gente precisa não só discutir, como também, aí cabe muito aos nossos vereadores, tem alguns aqui, né? É muito importante que eles também estejam atentos na cobrança da realização daquilo que for colocado no nosso plano diretor, porque como representantes da sociedade, né, os vereadores têm essa incumbência muito importante, e espero que essa nova gestão aqui, com os novos vereadores que estão aí, possa estar fiscalizando a aplicação desse plano diretor que nós estamos construindo e que eu acho, eu fico de certa forma triste em não ver a participação maior da população, porque isso aqui está decidindo a sua própria vida, a vida da sociedade, né, aqui na cidade. Então eu acho muito importante que aqui estivesse a população, e aproveitar que está sendo gravado isso aqui, fazer esse convite à população a participar, porque não adianta reclamar do trânsito e internet, ou reclamar do transporte público e internet, é preciso vir aqui. A democracia dá a cada um de nós a oportunidade de vir aqui discutir, e nós precisamos utilizar esses espaços, esses momentos, e partilhar, porque o poder público não sabe tudo também. Aquele que está à frente do poder público nem sempre sabe todas as coisas. Há coisas que só o morador de determinada rua, de determinado bairro, sabe, né? E é preciso que a gente utilize esses canais de comunicação e de interação para que a gente possa mudar essa cidade para melhor, uma cidade que sirva para todos e não para alguns. Obrigado a todos. Antônio, agradecemos a sua participação. Mais alguém para Rogério? Só o tópico de... Estava na fila, vou ter que entrar na fila. Quem está? Ela primeiro? Primeiro as damas, né, Rogério? Tá. Obrigado, Sandra. Secretário, boa noite a todos. Meu nome é Sandra Ariadne, sou moradora daqui da região noroeste e padeço diariamente com a dificuldade com a mobilidade urbana inexistente nessa área, né? Quando eu vi que a reunião seria agendada para as 19, eu quase mandei uma mensagem, sai às 16, porque se você sair daí às 18, talvez você não chegue aqui a tempo. Porque no horário de pico, quando a gente sai da UBS Centro, que é o meu local de trabalho, sou funcionária pública, saio às 17 e vou chegar na minha casa perto das 18. Isso quando nenhum caminhão quebra, nenhum carro quebra, né? Então é bastante complicada a vida dos moradores do lado de cada ponte. Nós temos com isso a desvalorização dos nossos imóveis, nós temos um maior número de violência no lado de cá nos últimos tempos. E eu vejo que Paulínia é uma das poucas cidades no Brasil, se não a única, que direciona todo o seu trânsito para a avenida principal. Enquanto todas as outras cidades jogam o trânsito para as periferias, para as ruas adjacentes, Paulínia direciona tudo para a principal avenida do município. E é infernal descer a Avenida José Paulino em direção à região noroeste, porque nós temos 2 faixas de rolagem, mas uma é utilizada para estacionar. É permitido estacionar na avenida inteira dos 2 lados. Então, ainda que tenha, né, essa movimentação para esse plano todo, tem coisas e tem situações que nós podemos começar a resolver com mais facilidade e maior agilidade. Entendo que proibir o estacionamento na Avenida José Paulino é uma medida antipopulista, né? Vai mexer com o comércio, o cara vai reclamar que a população não tem onde parar, não vai consumir no seu comércio. Mas, às vezes, é melhor olhar um bem maior, né?
Mais ou menos ali na região onde era o Banco do Brasil, a avenida é estreitíssima. A Avenida José Paulino, ela tem pelo menos 3 dimensões, né? Fina, média e grande. E aí estaciona, e aí você não passa, e aí você para e o carro te fecha. Então são coisas que estão relativamente fáceis de ter uma medida paliativa, até que tudo isso, que é muito legal, eu acho perfeito, está de parabéns, mas são coisas que a gente pode modificar antes, né? Dá pra gente pensar um pouquinho, analisar, criar, às vezes é preciso dar um passo para trás para conseguirmos dar 3 para frente. Outra coisa que eu gostaria de deixar como sugestão, vou enviar no e-mail também, é a questão de lombofaixas e até com barreiras eletrônicas, porque esse bairro São José, no final de semana, é terra de ninguém. Quem precisa dormir, bota a protetora auricular, porque não dorme. Motos barulhentas, e isso tem uma legislação. Eu vi que você, secretário, mencionou que nós temos pouca legislação em relação à mobilidade urbana, mas em relação à poluição sonora, ao barulho excessivo, nós temos legislação vigente. E muitas vezes a gente se depara com a prevaricação, né? Com a falta de se fazer cumprir a lei. E é uma questão muito de humanização, porque as motos barulhentas, de madrugada, em alta velocidade, basta ver o número de acidentes que tem crescido exponencialmente, né? Nos últimos tempos, com essa coisa toda. Então, a minha sugestão também é para que tenha barreiras eletrônicas, porque assim como tem o prejuízo para o comerciante, que não vai mais permitir parar o carro na frente da loja dele, a gente vai causar prejuízo para quem merece prejuízo, para quem desrespeita a lei, para quem desrespeita o próximo, para quem desrespeita a cidade em que vive. E às vezes não é mesmo popular criar um radar. Mas eu não vou tomar uma multa, porque se é para andar a 50, eu vou andar a 50. Agora, se eu quiser andar a 100, é tudo uma questão de causa e efeito. Você faz, você paga por aquilo. Toda ação gera uma reação. Então, respeite as regras e que você não é punido. Então, não vejo que os radares sejam uma punição, mas um regramento. Porque quando cada um faz o que quer, vira o que a gente vê, né? E eu acho que esse bairro, ele cresce muito a todo momento. Agora nós já estamos em São José 3. Daqui a pouco nós estamos lá dentro de Americana e nós vamos ser São José 4. Mas tudo bem. A gente está aqui para crescer mesmo. E é importante que a cidade cresça. É uma cidade muito admirada. Basta ver aí os nossos novos contratados do concurso público para a saúde, que na contratação, quem acompanhou vai saber que a maioria é todo mundo de fora. Em gente de todo lugar do Brasil, porque Paulínia é uma cidade muito admirada. Então faz parte da nossa obrigação, enquanto população, cuidar dela, né? Cuidar da cidade onde vivemos, cuidar do que nós queremos para a nossa vida. É uma questão de cidadania. Então era isso que eu queria colocar, porque eu acho que era importante aproveitar esse espaço. E faço minhas palavras do Antônio Castro, que é uma pena que a população não tenha o comprometimento, não participe, não venha aqui, mas depois reclama que o prefeito não faz, que o vereador não aprova, que o vereador não fiscaliza, que o prefeito não quer saber, mas e a sua parte? Eu também estou cansada, também trabalhei o dia todo, mas a minha parte estou aqui. É uma reunião que é da minha região, eu moro aqui, estou aqui. Então, uma pena que a população não aproveite o espaço que ela tem, mas que reclame na hora errada e no lugar errado. Obrigada, secretário, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Sandra, agradeço. Acho que são sugestões importantíssimas, principalmente a questão de radar e lombofaixas que nós precisamos discutir, reunir um tópico específico aí, não só aqui, mas como toda a outra cidade. Próximo seria o Rogério? Reginaldo, mas pode ser o Rogério. Como vocês estão fazendo a fila para cá? Ele pediu para a gente fazer a fila aqui para ficar mais fácil o Então pode acesso. ser. Você se importa? Então vai para a fila, não tira Olha lá, não, vamos começar para cá. Vamos lá. criei a regra. Vou comunicar a regra da fila. Obrigado, Rogério. Boa noite a todos. Boa noite. Difícil a gente vir falar, esse assunto é bem delicado, Qual o né? seu nome, por gentileza? Desculpa, perdão, é Reginaldo Lopes. Eu sou morador aqui de Paulínia há 33 anos e dessa região há 30 anos. Eu sou da época que para vir no João Aranha era uma única e o asfalto vinha até na escola do Padre Narciso. Aí a lagoa ali era tudo terra. A maioria aqui conhece bem essa realidade. É difícil falar depois que a Sandra falou, depois que o
Castro falou, porque já pontuou bastante coisa. Apesar de hoje estar bem direcionado para a região do Noroeste, nós temos esses pontos críticos, né? E também tem os pontos críticos das outras regiões. Mas acaba refletindo tudo em nós. Avenida José Paulinho, como a Sandra bem colocou, ela, para quem mora nessa região, não tem como ir para o lado de lá sem passar pela Avenida Central. Indo na contramão de todas as cidades, né, já com planejamento urbano de tirar o trânsito do centro. E aí, os pontos críticos que nós temos aqui, eu vou mandar a sugestão no e-mail da FIP, da Secretaria, viu, secretário? Mas nós tínhamos, pelo menos, nós temos uma guarda municipal eficientíssima. Se não uma das melhores do Brasil, tem empate técnico com algumas das que são. Mas nós tínhamos também o Departamento de Trânsito. E não sei porquê, eu sinceramente não sei, mas nós não vemos mais as viaturas de trânsito de Paulínia, dos guardas municipais de trânsito, fazendo o papel deles. Porque as pessoas respeitam. Enquanto as pessoas não forem punidas, infelizmente, no bolso, com multas, com radar, com lombofaixas, mas a guarda de trânsito em Paulínia era sensacional. Hoje você vê cada aberração no trânsito, porque tem a sensação da impunidade. Aí eu peço aqui aos vereadores, nobres vereadores, ao secretário, que vejam com bastante carinho o porquê que foi desativado, se tem alguma legislação que eu desconheço nesse sentido, mas voltar ao trânsito, a guarda de trânsito. Outra coisa interessante, senhor secretário, nós temos 2 leis municipais que são totalmente desrespeitadas e influenciam diretamente nessa questão. Uma proíbe o trânsito de cargas perigosas no centro da cidade, exceto a descarga. Porém, para desvio do pedágio, as pessoas, os motoristas, eles saem da SP-332, passam pelo centro de Paulínia, porque não tem outro lugar para passar, geralmente pela Expedicionários, desce a Expedicionários, carretas, com tudo que você possa imaginar, corta a Avenida João Aranha para fugir do pedágio e pegar aqui o acesso da Ianguera para sair lá da Americana até Ianguera. E o trânsito de caminhão é proibido, salvo carga e descarga. Então nós temos uma lei municipal nesse sentido, que não há uma fiscalização. E os motoristas, aí o problema é esse, o asfalto que foi feito para veículos pequenos, está suportando carretas. Não faz muito tempo, eu liguei na guarda municipal, eu estava atrás de uma carreta, eu quase fui atropelado com o carro, a carreta quase passou por cima do meu carro, em frente à guarda municipal, eu liguei na mesma hora, e era uma carreta antiga, um caminhão antigo, mas com uma carga assim, não dava nem para saber o que tinha. Ele desceu a Expedicionários ali, uns 80 por hora, um absurdo, né? Então a gente precisa colocar em prática o que já existe, já tem uma legislação, só vou cumprir ela. Multa o motorista. Não pode, multa, coloca lá a placa lá na entrada da cidade, lá no portal azul, onde eles usam, né, o portal futurista. Entrou, não é carga e descarga, multa, paciência. A outra legislação que está sendo respeitada é quanto ao estacionamento de caminhão de carga perigosa dentro da cidade. Não pode estacionar a carga perigosa. Inclusive, na época, parece que um coronel desapropriou uma área ali na frente da Replan, segundo o nosso amigo Castro, né? O prefeito coronel desapropriou uma área na frente da Replan para fazer um estacionamento de caminhão lá de carga perigosa. E nunca foi utilizado. E na época gastou 70 milhões naquele estacionamento. E nunca foi utilizado. Está lá, abandonado, subutilizado pelas empresas ali que fazem naquele cantinho ali, perto do acesso da seta, da ponte da seta. Acho que vocês sabem onde eu estou falando, né? Vocês se localizaram. E aí os caminhões estacionam aqui com 40, 50 mil litros de combustível, nos bairros, tudo estacionado. Pode ver que na cidade inteira, só aqui no São José, no Planalto, no João Aranha, tem pelo menos uns 5 ou 6. Né? Então também tem que ter essa fiscalização, porque é extremamente perigoso. E depois tem as outras questões pontuais. Quem é pedestre aqui também, pode ver, não é a nossa região noroeste, mas influencia muito no trânsito, uma vida vale, né, independente da região. Tenta atravessar atrás do fórum, ali numa faixa de pedestre, entre o fórum, a Casa Bahia e o posto de gasolina ali. Não existe faixa de pedestre naquela rotatória. Aquela rotatória é absurda também. Porque aquela rotatória tem uma história interessante. Quem é morador mais antigo aí, talvez lembre que ali tinha um comerciante que vendia sua água de coco ali naquele pé da rotatória. E não existia aquela rotatória na avenida.
mas foi construindo a rotatória para tirar aquele comerciante de lá, porque ele era oposição ao prefeito. Então, essa rotatória absurda, aquela rotatória da frente da Casa da Bahia, daquele tamanho na avenida, e o pedestre não tem faixa de pedestre para atravessar. Observe. E o motorista que está subindo a José Paulino, que vai virar ali, ele vira. E quem está atravessando não tem como atravessar, com segurança, colocando a vida em risco. Então não vou nem colocar ciclistas, parabéns aí pela organização do grupo de vocês, né? Mas nós estamos até pegando o pedestre. Os semáforos, que tudo sincronizado, não tem semáforos inteligentes. Então assim, eu coloquei essas pontual, né? Depois que a Sandra falou e que o Castro falou, mas aí a gente ainda tem muita coisa para ser discutida na cidade como um todo, porque somos usuários da cidade, né, como um todo, do trânsito como um todo. Eu vou mandar sugestões no e-mail e eu gostaria também que houvesse um pouco mais de divulgação, senhor secretário, para que a população possa participar. Em redes sociais, que hoje em dia é o grande veículo, né, o boca a boca, que nós com certeza faremos aqui, né, então agradeço pela iniciativa, sabendo que é uma legislação que tem que ser cumprida, mas agradeço esse empenho do senhor e quero pedir mais uma vez aos senhores vereadores que nos auxiliem nessa questão, principalmente da fiscalização das leis que já existem. E se puder reativar, Cícero, que já foi brilhante secretário de Segurança, se puder reativar de alguma maneira a guarda de trânsito nessa cidade, nós estamos carecendo imediatamente, porque o bom motorista ele não se preocupa em pagar multa. O bom motorista, normalmente, ele não paga multa. O péssimo motorista, esse sim vai ficar bravo. Mas, né, nós temos que fazer a nossa parte. Um ponto interessante também, eu esqueci, desculpa, aquele cruzamento que tem ali perto da Subway, da Avenida João Aranha, que daí tem perto do Subway, onde tem aquela lombofaixa. Ali, a gente mora próximo ali, nós estamos morando agora no Planalto. Ali, olha, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana tem acidente e quase sempre é fatal naquele pedacinho. Tanto que foi colocada a lombofaixa, ajudou, mas não resolveu o problema. Sei que provavelmente por causa da obra da ponte, talvez vai mexer ali, mas ali é um ponto crítico e é uma pena. Já perdemos várias vidas ali, muitas vidas. Senhores, quero agradecer, desculpa ter me alongado e eu agradeço a presença de todos. Obrigado, agradeço a participação. Próximo. Obrigado. Opa, que isso? Boa noite, secretário. Boa noite, população, senhores vereadores. Rogério Nunes Borges, sou morador aqui de Paulínia há mais de 40 anos e estou também conselheiro do meio ambiente. E mobilidade urbana é uma das coisas que nós cuidamos dentro do nosso conselho. Eu queria começar com algumas sugestões para o pessoal da FIP e para o secretário para as próximas palestras, que é para facilitar, como o Castro colocou, se puder, colocar a apresentação. E uma informação que seria interessante de estar divulgando, talvez através de algum documento, por exemplo, diretrizes que existem para a cidade nas regiões que vão ser feitas audiências públicas. Por exemplo, existe uma diretriz pré-aprovada, que é a continuação da Roberto Mange, que teoricamente ela passaria por cima da interligação que vem de Cosmópolis, interligando com a rodovia, com a SP-332. Então é uma diretriz que existe, não está sendo trabalhada até então no momento, mas que a população pode, ficando sabendo, pode estar analisando é uma nova possibilidade de acesso. Uma outra diretriz que nós temos também é a interligação que provavelmente vai ser feita decorrente de novos empreendimentos, interligando a Orlando, que é a Rua do Saltinho, a Avenida do Saltinho, que desce até lá embaixo. Orlando Ferreira Costa? Orlando Ferreira Costa. Ela tem uma diretriz que deve interligar com a Avenida Paulista. Vai ser uma nova alça de fluxo também que pode ajudar com algumas coisas. Porque o que é o grande problema da região nossa aqui de cima? Eu não moro aqui, mas eu como motorista de aplicativo, eu sofro todo o período meu de trabalho com a questão de mobilidade. E pensando em política pública, quanto melhor for a mobilidade, menos trabalho eu vou ter. Mas não é essa a questão. Porque do jeito que está hoje, a população está usando muito o Uber,
e outros aplicativos, porque ônibus nós estamos com muito problema, então precisa que seja revisto. Linhas de ônibus aqui para a região, tem muita região, muitas ruas dos bairros que não são atendidas, então acho que um dos pontos que a população daqui tem que brigar para que no plano de mobilidade se pense em melhorar esse trabalho das linhas de ônibus aqui da região. Pessoal dos ciclistas, uma sugestão, eu pedalo também, tenho a minha bicicleta de speed, e eu acho que seria interessante, apesar de não ser técnico, mas a gente que está no volante direto, nós temos dois tipos de públicos que estão usando a ciclovia. Você tem um público que está usando para deslocamento realmente, e tem um público que hoje, nós temos um público em Paulínia que treina muito pesado, com média e alta velocidade. Uma sugestão, esse público de média e alta velocidade está colocando a sua vida em risco, principalmente na região central. Vou falar porque é perto da minha residência, mas eu quero usar como metodologia. O pessoal que vai usar a ciclofaixa para média e alta velocidade, ele não pode ter cruzamento. Por exemplo, usar um exemplo prático, poderia ser feita uma pista para treinamento de média e alta velocidade que pegasse toda aquela região, subindo aonde vai para a pastelaria, entrando lá pelo condomínio Portinari, saindo lá na Concha Acústica, na São Marcos, entrando, descendo de novo como quem vai para o Balão Santa Terezinha. Você está fazendo um contorno todo numa área sem nenhum cruzamento. Esse pessoal que trabalha com pedalar com um pouco mais de velocidade, tudo bem. Agora, para quem vai para fazer deslocamento, eu já peguei várias vezes pessoas que estão fazendo o balão ali do Santa Terezinha, que vai fazer algum cruzamento e pega uma situação de um ciclista que está fazendo o uso da ciclovia também, mas com questão de cruzamento. Então seria interessante tentar diferenciar essas duas situações. Gostaria que vocês, principalmente o pessoal que é morador aqui do bairro, analisasse o plano de mobilidade. Ele tem que andar muito consoante com o plano diretor da cidade, porque a influência de tráfego que a quantidade de empreendimentos traz para dentro da região impacta diretamente, como a Sandra falou, até mesmo na valorização de imóveis de vocês. E o desenvolvimento da cidade. Analisando essa região aqui, nós temos a região do lado de lá, para baixo, Roseiras, ali tem uma área muito grande que acredito que o plano diretor da cidade vai explorar e que o pedágio está matando. O pedágio não mata só o acesso do morador dessa região, que era um acesso a mais. O pedágio está matando até o desenvolvimento da cidade. Por quê? Nós temos um único acesso ainda. Por mais que a ponte vá acontecer, como o Castro falou, a pessoa que vai para o centro ou que vai pegar a Zeferino Vaz, dificilmente ela vai sair, ir lá na ponte, sair lá no Monte Alegre e voltar para o lado direito. Então por isso que eu coloquei desde o início a questão das diretrizes. Apresentando as diretrizes que já existem, a população pode começar a analisar o que pode vir a ser de propostas. É isso que eu queria estar colocando para que a gente possa melhorar as próximas audiências públicas também. Agradeço. Só falando sobre as diretrizes, as audiências públicas elas serão incluídas, porque nós estamos redesenhando junto com o pessoal do plano diretor. Então, nas reuniões nós estamos coletando as informações das cidades, junto com o pessoal do plano diretor nós vamos fazer as diretrizes viárias, inclusive das avenidas, já com os empreendimentos, e na audiência pública do plano de mobilidade e na audiência pública do plano diretor serão apresentadas já. É que tem algumas diretrizes que já existem. Sim, mas foi essa a minha sugestão. Foi essa a minha sugestão. Tá bom. Próximo? Espera um pouquinho. Ela aqui, depois o vereador e depois o Cícero. Tá bom. Fazendo a sequência. Boa noite a todos, meu nome é Gislene, eu sou moradora do Parque da Represa e estou aqui representando a associação. O motivo de eu estar aqui é a ponte. A ponte vai sair e qual é a providência que a Secretaria de Transporte vai tomar em relação ao trânsito que vai ser direcionado para lá.
Outro dia eu reclamei porque tem lombadas perto do condomínio Terras da Estância e no Parque da Represa não tem. Eu escutei vocês falando sobre caminhões. Houve uma contagem de veículos aqui na cidade e os caminhões ficaram de fora. E no Parque da Represa o que mais tem é caminhão de carga perigosa, caminhão aberto com lixo voando, uma circulação muito grande de caminhões, inclusive da Consórcio Paulínia. Eles passam em alta velocidade. Os carros lá também tem racha de madrugada, porque por ser um bairro de chácaras, tem vários protocolos na secretaria fazendo solicitações, e as informações que eu tive é que não pode ser feito lombada porque a prefeitura não tem engenheiro de tráfego, né? Então, assim, já que vocês estão fazendo esse plano de ação, como que vocês vão, qual vai ser a medida que vocês vão tomar se vocês não têm um engenheiro de tráfego? E como que essas lombofaixas saem do lado dos condomínios se não tem um engenheiro para avaliar? Quem avalia é o engenheiro do empreendimento? E quem valida na prefeitura se não tem um engenheiro de tráfego? Então eu quero saber, eu quero ouvir de você o que vai ser feito no Parque da Represa. Porque no jornal tem todos os bairros, menos o nosso. E o trânsito vai ser direcionado para lá. Esse é meu questionamento. Como que a senhora chama? Gislene. Senhora Gislene, obrigado por sua participação. Só respondendo, o Parque da Represa está contemplado, porque nós não estamos fazendo reunião por bairro, sim por região, então já está contemplado aquela região. Segundo, nós estamos com o PAIT, que é o Programa de Ação Imediata e Intervenção do Trânsito. Nós contamos sim o caminhão, inclusive na rotatória do seminário nós instalamos 4 câmeras noturnas, que elas ficaram 24 horas contando todos os veículos que passam lá. Lá nós temos em média 3 mil e poucos veículos. Na Antônio Batista Piva, me foi entregue hoje pela FIP um programa de reestruturação da avenida de fora a fora, até no pé da São Bento ali. Então lá nós temos todas as intervenções, inclusive com placas, mudança de canteiro, tudo isso para serem executados. Então, além do plano de mobilidade, nós temos o programa de ação imediata do trânsito, também executado pela FIP, que são as ações que nós estamos executando desde já. Mas primeiro tem que fazer o projeto, que é aquilo que eles estão fazendo. Nós terminamos um projeto da Expedicionária também e um projeto da José Paulino. Com relação à ponte, só para explicar, nós temos esse projeto, nós temos um outro viário que está projetado pelo município para passar ali atrás ali da Sabesp, para estar fazendo ali uma ligação aqui na José Luzano de Araújo, e com a legislação nossa que nós precisamos determinar o desvio do fluxo de caminhão. Nós temos realmente muito caminhão, porque ali é o único trajeto que vai principalmente para o consórcio, mas a gente vai começar a limitar. Questão de lombada, a gente sempre começa a discutir com os vereadores. Exatamente, a prefeitura não tem engenheiro de tráfego, o município não tem, nunca ninguém pensou nisso para estruturar. Por isso que hoje nós temos a FIP, o pessoal que está nos auxiliando, não só no plano de mobilidade, mas no programa de ação imediata de intervenção no trânsito. Então, todos esses projetos imobiliários de trânsito estão sendo avaliados lá agora pela FIP. Com relação às lombadas que são aprovadas, elas seguem o padrão e a resolução do CONTRAN e elas foram avaliadas pelos professores técnicos, inclusive das empresas contratadas e do pessoal de obras, porque também passa para o pessoal, para os engenheiros de lá. As que foram contratadas, que é aquele condomínio, foram contra as partidas do condomínio, por isso que foram executadas já nas diretrizes anteriores da aprovação do condomínio. As novas lombadas, nós temos muita cautela de colocar lombada. A resolução do CONTRAN é muito clara com relação aos dispositivos de redução de velocidade. Existe uma hierarquização que não fui eu que delimitei, não foi a FIP e nem os vereadores, foi o pessoal do Conselho Nacional de Trânsito que decidiu que os mecanismos de redução de velocidade, eles partem de uma hierarquia. E a hierarquia primeiro é radar eletrônico, depois lombada eletrônica, depois por último lombada física e estrutura física. E a lombofaixa não é mecanismo de redução de velocidade. Só para vocês terem uma noção, foram instaladas algumas lombofaixas na cidade e algumas delas não poderiam ser instaladas pela resolução do CONTRAN. Nós temos problemas, inclusive nós temos pedidos de indenização de pessoas que sofreram acidentes e estão processando a prefeitura por conta desse ponto. Então, essa questão de lombofaixa, a gente está em lombadas, agora com o pessoal dos engenheiros, a gente está avaliando caso a caso para ser colocado. Mas essa questão da hierarquização dos mecanismos de redução de velocidade, ela é
é muito importante. Nós temos um processo de estudos com relação à questão de radar eletrônico. O radar eletrônico ele tem duas situações. Não só o radar para velocidade, mas também o radar para cargas, que é o radar de peso, que a gente fala, radar de laço. Então a ideia é colocar dispositivos eletrônicos, não só o radar, mas também a lombada eletrônica, para que a gente identifique os veículos que estão passando em rotas que não eram para passar também, e multe eles. Então, por exemplo, você tem uma rota lá que não pode trafegar veículo, nós temos um estudo agora para ver se a gente implementa ou não com esse dispositivo. Mas esse é um projeto que tem que ser feito para a cidade inteira. A gente começou a avançar com esse projeto junto com os técnicos, avaliando. Mas para isso eu preciso definir quais são as rotas e as situações alternativas. Então, só te respondendo disso daí. Com relação ao Parque da Represa, nós temos um grande fluxo lá para aquela região. Vai aumentar, né? Os prédios. Nós temos a questão, as avenidas têm diretrizes para alargamento e duplicação das avenidas que estão lá. Então tudo isso, esse momento, né, está até conversando com o vereador Grilo, que é representante também ali da região, que sempre está na secretaria trazendo demanda. Tudo isso é de uma cidade que há muito tempo não foi pensada, e é isso que nós estamos fazendo para pensar agora e partir de um princípio que a gente precisa ter um planejamento, né? A questão da sinalização, foi pintado o seu bairro recentemente, né? Nós ficamos 14 anos sem pintura de solo. Não é pouca coisa, é muita coisa. Agora nós estamos avançando, acho que o pessoal está terminando de pintar o São José 1, aqui o São José 2, nós já pintamos toda aquela região ali do Parque da Represa, Bom Retiro, Copperlotes. Agora o pessoal está fazendo o programa de recapeamento asfáltico. Nós estamos discutindo, a cidade precisa ser discutida. Não dá também para uma cidade, e aí faço aqui um parênteses, que teve 13 prefeitos nos últimos 6 anos, ter como ter algum tipo de planejamento. Entendo a sua angústia, também compartilho, e eu acho que é importantíssimo a senhora vir hoje aqui também participar, mas nas audiências públicas que vão ter da sua região ali próxima, que está o Parque da Represa Global, é importante que a senhora participe e leve mais pessoas também, para que a gente discuta também aquela questão da rotatória da São Bento, a questão do Copperlotes, do Bom Retiro, que nós não podemos mais fazer empreendimentos que não tenham vagas suficientes para carros, porque nós temos um grande problema lá perto da LSL. A gente precisa discutir como que os caminhões que vão para a LSL vão trafegar. Eu não posso simplesmente falar, você não pode entrar mais via Sumaré. Por onde que ele vai entrar? Eu preciso dar uma rota alternativa também, com sinalização, com legislação. Não é simplesmente trivial e falar assim, não entre mais aqui. Existe toda uma hierarquização que a gente precisa cumprir, e o primeiro passo é esse, com a escuta social. Nós temos a legislação e agora a gente tem também o estudo de ação imediata, que são esses polos específicos para a gente começar a mexer. Se nós não esquecermos de lá, nós estamos fazendo, mas tudo tem que ter um contrapasso junto com os outros programas que a gente está desenvolvendo. Na verdade, assim, eu discordo, né, de algumas coisas que você falou, porque eu acredito que antes da ponte sair, deveria ter um planejamento. Então a ponte vai sair primeiro e depois vem o planejamento. Já houve óbitos ali, a gente já fez um protocolo de uma ciclovia no Canteiro Central há 2 anos, a gente não tem retorno. Então, assim, eu não vou discutir isso aqui agora porque não é o assunto. Sua região, isso. Aí na sua região a gente vai lá, mas eu acabei de falar para a senhora, nós entregamos agora o plano daquela região, da Avenida Antônio Batista Piva, inclusive com a Travessa dos Trabalhadores. Já está pronto, acabou de ser entregue hoje para a gente, toda a revitalização, inclusive de sinalização lá. Então não é que a ponte vai sair, não tem planejamento, o planejamento já aconteceu. Agora nós vamos entrar com a parte de execução. A ponte ainda tem as suas etapas, né, programação, mas para o final do ano. Mas tem lá. Sobre a ciclovia no Canteiro Central, já tem um projeto também da ciclovia no Canteiro Central, que a gente está discutindo a melhor forma de implementá-la, porque a gente precisa fazer uma interligação dela com alguma avenida, ou seja, ou com a Antônio Batista Piva ou com alguma outra, e para isso eu preciso melhorar o fluxo da Antônio Batista Piva, porque senão vai ficar só um retão e o pessoal não vai conseguir sair do centro para ir para aquela região. Eu preciso melhorar a Juscelino Kubitschek, ali onde tem o condomínio Vila Lobos, porque ali também é um caos, eu preciso construir algo no meio do canteiro. Nós estamos falando de obra de engenharia, então eu preciso fazer todo um design paisagístico em cima do canteiro junto com o pessoal do meio ambiente. Já tem um projeto também para aquela região. Foi ampliado o guarda de reio ali justamente por conta da alta velocidade, mas a redução da velocidade a gente sabe. Eu não posso colocar uma lombada ali, porque é uma lombada de curva, não cabe, a resolução não permite. A solução é lombada eletrônica ou equipamentos de redução de velocidade eletrônica.
Então, assim, a gente está ajustando quais mecanismos serão os melhores para serem colocados. Porque, como o pessoal que caminha, que anda de bicicleta, sabe, é tudo uma engrenagem. Uma avenida liga a outra e a gente precisa ter essa acessibilidade. Porque, às vezes, se eu mexo numa rotatória, eu vou jogar o trânsito todo para outra que não comporta e vai prejudicar muito. Então, a gente está preocupado justamente com aquela rotatória, por conta que é onde ou as pessoas vão acessar a ponte por ali, ou as pessoas vão sair, quem vem da região do João Aranha, vão sair e vão cair naquela rotatória. E ali, por isso que a gente está vendo se executa logo o viário ali atrás do condomínio para jogar na José Lozano também, para aliviar. Tá bom? Vou aproveitar a pergunta, trazendo para a região, em cima da senhora, como ela colocou aqui a situação. A ponte, então, foi pensada com ciclovia, ou ciclofaixa, ou um caminho para pedestre ali, para acessar o lado oposto do rio? Salvo engano, sim. Eu não sei porque o projeto é o pessoal de obras que está executando lá. Mas acredito que na parte lá, na parte do canteiro dela, tem um traçado para ciclovia, com iluminação, com toda a parte. Inclusive, nessa parte que comentaram aqui do Mercado Dia, vai ser feito um novo canteiro e nova pista para justamente receber esse fluxo de veículos que vem daquela região e para lá. E na onde tem a saída da ponte também, ali perto dessa véspera. Próximo. Só perguntinha, secretário. Aquela questão da ponte. A gente tem ali o cruzamento que a Sandra até falou ali, em frente à Igreja de Nazareno. Isso. Ali vai ser feito um novo traçado. Ali vai ser feito um novo traçado. Isso, exatamente. A Avenida de Aranha segue? Ela vai ser feito um novo dispositivo de retorno ali, entendeu? Já foi o pessoal de obras que vai executar aquela situação. É que eu moro ali do lado e aquilo é um inferno há décadas. Não, exatamente. Então lá vai ter todo porque como vai virar duas avenidas, a gente tem que recepcionar as duas avenidas, tanto de um lado quanto do outro, mais a avenida ali, acho que Fausto Peltrovron, que liga com a João Aranha. Então ali vai aumentar um pouco o canteiro para dar essa suavizada. Um raio que a gente consiga virar ônibus, cargas, né? Quando começa as obras? O pessoal de obras está no cronograma dele, já passou pela Secretaria de Transporte, a gente já aprovou o projeto, né? Desse novo traçado já foi para lá. Só mais uma questão. Se existe todo esse projeto já praticamente aprovado, está dentro desse estudo de mobilidade, porque senão você vai fazer uma obra e ele não se encaixa. Não, já está assim. Inclusive o pessoal do plano de mobilidade já pegou todos esses escopos, inclusive com o projeto que o Rogério até comentou, um novo acesso ali via Cosmópolis, também já está, para que a gente estude se realmente esse novo acesso é viável ou não. No Instituto, a Fundação tem algum projeto que a gente possa pesquisar para saber onde foi feito já um trabalho da Fundação? A gente está em coleta de dados antes. Não, em outra cidade. Nós temos, tem vários. Tem vários. É legal para que a gente possa ver os trabalhos já foram feitos, né? A FIP ela vem desenvolvendo isso em vários municípios. Mas tem referência? A gente pode passar no espaço digital, a gente pode colocar o. Tá ótimo. Obrigado. Boa noite, doutor João, boa noite a todos. Antes de mais nada, João, deixar aqui meu mais profundo contentamento de ouvir o que eu ouvi. Muito feliz que a FIA esteja participando, a FIP esteja participando desse momento junto com a Secretaria de Transporte. Eu acho que durante muito tempo o Paulínia ficou só no achismo, né? Eu acho que tem que fazer assim, porque fica bom assim, aí você vai fazendo puxadinho. E a gente está na cidade do puxadinho. Cada um coloca a sua opinião e infelizmente tudo fica negligenciado, tudo fica ruim. Eu não me recordo do tempo que moro aqui, e já faz bem aí uns 35, 36 anos, de nenhuma discussão sobre planejamento como a gente está vendo agora. Então isso aqui, pelo menos a mim, é música nos meus ouvidos. Enfim, foi superada a fase do eu acho para a fase do planejamento, para fazer algo que realmente marque a cidade aí para os próximos 30, 40, 50, 60 anos. Falando apenas da região, de maneira muito breve, até de alguns assuntos que já foram tratados, para ficar registrado apenas meus pedidos. Eu estava falando com os vereadores, agradecer aí a Alex, o Dr. Grilo, Flavinho, o Cícero, Sargento Camargo, que está lá no fundo. A gente está em recesso, mas está trabalhando bastante. As pessoas acham que recesso
É paralisação? Não, a gente só para as sessões, mas o trabalho continua. Então, como morador aqui, João, Avenida João Aranha, já foi retratado, corta praticamente a região inteira. Existe um problema muito grave ali na Avenida João Aranha de excesso de velocidade de veículos. A gente tem, assim, inúmeros acidentes, eu acho que já foram pontuados aqui, antes que eu gostaria de uma atenção muito significativa aí da FIP nesse sentido. Eu acho que também essa região mereceria aí a pensar um mecanismo de alguma ciclovia, alguma coisa para fomentar a prática do ciclismo. A gente tem uma ciclovia, ela foi feita não de maneira adequada, ela está com vários problemas, a gente passa ali para fazer atividade física, ver que precisaria ser pensado de uma maneira melhor. Então, uma reflexão profunda nessa grande avenida que corta praticamente toda a região. Segunda reflexão, Dr. João, pessoal da FIP, em relação ao bairro Bela Vista. Foi um bairro que, na verdade, ali foi feita uma opção, na minha opinião, corretíssima pelo prefeito, e foi a questão do mal menor. Ela precisava dar fluxo contínuo na avenida e a gente acabou ilhando um bairro, que é o bairro Bela Vista, que acabou não tendo saída direta para a região de Joaranha. Então, na verdade, é um bairro que ficou, para poder chegar no bairro e voltar para o mesmo local, ele tem que pegar a Avenida José Paulino, fazer o retorno lá no Colégio Mascarenhas e voltar. Então, gostaria de deixar também esse pedido de uma reflexão em relação a esse bairro. É um bairro que mora bastante gente. Algumas pessoas já me procuraram. Eu vi que inclusive existe um projeto ali para uma ligação de uma avenida, mas eu não vou me atrever a falar nem de onde ela sai, nem de onde ela chega, mas fica o pedido da reflexão, tá? Em relação a isso. E por fim, que é um assunto que já tive 80 reuniões com o Dr. João, que é em relação ao pedágio, é uma batalha que a gente vem travando há um bom tempo na Câmara Municipal. A saída pelo Chamas do Progresso, já conversamos com a Artesp, já trouxemos o presidente da Artesp aqui, o Milton Persoli, já conversamos com o atual governador Rodrigo Garcia, já envolvemos um mundo de gente e fico feliz porque sei que está sendo estudado com bastante critério por vocês, alternativas para que a gente possa fazer o que foi pedido para nós. Estou muito tranquilo em relação a isso. Não adianta, e nós vereadores temos essa humildade, não adianta a gente ficar forçando para sair do jeito que a gente quer. A gente vai aguardar o estudo de vocês, de uma questão macro, mas a gente pedir assim, muito empenho de vocês, o doutor, o pessoal da FIP, em relação da criação de mais um acesso para a região do João Aranha e que preferencialmente contemple também aquele bairro que está ilhado também logo após o pedágio, que é um absurdo. Às vezes, para a pessoa poder ir ao médico ou comprar um medicamento, ela tem que pagar pedágio para sair do bairro e para voltar para o bairro. E o que foi colocado aqui, a gente só consegue sair daqui do bairro dessa, que na minha opinião, não sei dados concretos, mas talvez seja a maior região da cidade hoje, já no que se refere à população, e a gente só tem como sair, mas o retorno para casa a gente obrigatoriamente tem que passar pela região central, isso é inadmissível, né? Mas foi feito em decorrência a um monte de puxadinho, a falta de planejamento e a negligência dos políticos do passado que deixaram instalar aquela porcaria daquela praça de pedágio e agora a situação está lá, a gente não tem como lutar contra isso, infelizmente, tá bom? Essa é a contribuição que eu queria deixar. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador, agradeço as contribuições. Cícero. Boa noite a todos, sou Cícero Brito, sou guarda municipal de carreira há 28 anos, então a gente conhece um pouco desse trânsito e estou vereador de primeiro mandato. Quero aqui cumprimentar o João, parabéns pelo trabalho, toda a sua equipe, pessoal da FIP aí, desejo boa sorte. Fico feliz porque eu sei da qualidade da instituição contratada, então fico feliz, pesquisei os trabalhos que foram feitos em outras cidades, então fico contente, eu vejo que vai ser um trabalho de qualidade, João. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Valadão, meus colegas vereadores, Flavinho, Dr. Grilo, o Alex, o Tony, secretário de Defesa Civil, que está aqui também.
o Reginaldo está por aqui ainda. O Reginaldo, você falou citou a questão da Secretaria de Segurança. É importante você saber que a divisão de trânsito existe e está em funcionamento. Nós estamos, a guarda, você sabe que a guarda envelheceu, aposentou guardas, foi feito um estatuto lá que não foi legal na época, então acabou engessando a guarda, então estamos com dificuldade de contratar. Mas a atual administração, a Beatriz, está conseguindo, tentando fazer alguma coisa para abrir novamente lá, junto com a Secretaria de Segurança, contratar novos guardas. Então a dificuldade maior é essa. E tem outras questões também, questão de legislação. As pessoas muitas vezes não sabem as competências. A competência da guarda com a competência da Polícia Militar. Por exemplo, a competência da guarda dentro do município, o trânsito da cidade segundo o Código de Trânsito, faixa de pedestre, estacionamento irregular, semáforo, mas, por exemplo, moto, barulho de moto, documentação de veículo, manutenção de veículo, é a Polícia Militar que faz. E, mesmo assim, na questão das motos, a gente oficiou, aprovamos vários requerimentos lá dentro da Câmara Municipal, questionando essas questões da Polícia Militar. Falta aparelhagem também para a Polícia Militar, falta também efetivo para a Polícia Militar no município, porque a guarda aqui, como foi dito por você, que é muito efetiva. Então, se vai mandar PM para Campinas, para Americana, que são maiores, ou para Paulínia, que a guarda é muito competente e faz o trabalho. Então, infelizmente é isso. Então, falta efetivo, mas está funcionando sim o Departamento de Trânsito. Ô João, quero falar essas questões aqui, principalmente aqui no bairro. Eu acho que ali na entrada, eu acredito que a gente já fez estudo em 2019, enquanto eu estava secretário de Segurança à época, pela terceira vez que fui, naquele período, de 6 meses. Na saída da ponte, a gente pode alargar, a saída da ponte pela Rio, tem espaço para alargar um pouco ali. A gente já joga o trânsito para sair aqui atrás, lá passando o Fontanário, tem que melhorar aquele balão, para sair aqui já na frente no Pinheiro. Então, acho que ameniza um pouco para a saída para lá, da saída. A lateral dos caminhões, Reginaldo, também é importante que você saiba, os caminhões lá da expedicionária. Hoje não pode passar caminhão lá. E a viatura fica para lá do Alex, Eduardo está aqui, que foi secretário de Segurança também, guarda municipal também. A guarda fica lá multando e não pode. Tem uma ação no Ministério Público proibindo passagem de caminhão ali nas expedicionárias. Então não passa caminhão ali. Agora, proibido. Né? Não proibido. Agora. Proibiu agora, há pouco tempo. Essa proibição, ela é nova, ela é recente, Cícero. E eu estou te falando porque eu morava lá. Sandra, eu entendo você, eu estou falando como está o momento. Eu estou falando na atualidade, eu não estou falando de questão lá para trás. Não, só estou te dizendo que isso realmente está acontecendo. Sim, a gente... guarda realmente fica e eu acompanho isso, a gente acompanha isso muito. Então, realmente tem que fazer essa nova local. Eu acho que ali na lateral também, a gente fez estudo na lateral ali a parte de cima lá do Calegares, tem uma saída ali para os caminhões. Poderia ser feito por lá, desafogar, porque tem caminhões na José Paulino. É complicado parar a José Paulino com o calço. Parece que não tem sinalização lá, né? Adequada que indique... Não todos os portais têm a placa de proibição. Cássio, desculpa, deixa eu só terminar, senão eu perco o raciocínio, eu não consigo falar. Então, são as sugestões que eu estou fazendo, pelo que a gente acompanha. Naquela lateral, dá para fazer a lateral ali do Calegares, para jogar os caminhões pelaquela lateral. Aqui no São José, na Avenida do Campos do Conde, lá, a mesma coisa. Para a dificuldade de ter retorno lá também. Você vê o final para o ônibus para virar ali, é um desespero. Então a gente sofre. Eu sou morador daqui também, viu? Sou morador daqui há mais de 20 anos, da região. Ferdinando Viacava, também, Ferdinando Viacava, eu acredito que já tem alguma coisa, projeto de duplicação. Aquele pedacinho só tem, acho que 1 quilômetro ali de duplicação. Nós temos a dificuldade grande, a velocidade dos veículos lá. E é difícil para mim, como vereador, eu saio ali, eu moro no Mirante. Eu saio na rua para andar com meu cachorro, o vizinho falou, vereador, você não consegue nem colocar uma lombada aqui? Isso a gente ouve todo dia. Eu sei das dificuldades, a lombada, a gente sabe do Código de Trânsito que é. Eu sei que tem muitas lombofaixas que estão irregulares, foi feito de maneira equivocada. Então é essencial, a gente já discutiu isso, a questão das lombofaixas, das lombadas eletrônicas, que
que não prejudica veículo e vai fiscalizar, vai ter um totem, orientação, campanhas de orientação em todos esses totens e o radar de velocidade que não tem como não ser feito. Então tem várias situações aqui no nosso lado da cidade, a questão das saídas também aqui, pessoal, ou comodidade ou segurança. Nós temos várias saídas aqui. O aumento de criminalidade é grande aqui nesse local, porque nós temos saída para todo lado aqui. Saída aqui atrás no Escama de Prata, para cá nós temos saída e já sai na pista. Então o pessoal pratica o delito aqui e sai. Então a gente tem que afunilar um pouco mais. Afunilar um pouco. Oi? Vai ter mais uma saída. É isso. Temos que afunilar mais, segurar mais essa saída. Sugestão também da gente dar uma segurada nisso, melhorar as avenidas. Eu creio também que cabe aqui na região, nas grandes avenidas, um corredor de ônibus. Acho que pode-se pensar isso, não só aqui, mas em toda a cidade. É uma sugestão para vocês estudarem isso, porque uma cidade, Paulínia já é uma cidade do interior, mas não é. Nós estamos no centro da região metropolitana de Campinas. Nós temos Sumaré, Americana e Campinas, nós estamos no meio. Todo mundo passa aqui. Então, no horário de pico, que nós temos 300, 350 mil pessoas passando na nossa cidade. Então, a gente já tem que começar a pensar já como uma cidade maior. Então, essas são minhas sugestões. A gente está à disposição, eu, como todos os vereadores, nós estamos à disposição, Sandra. Eu entendo o que você fala, desculpa até do jeito que eu te falei, mas a gente está à disposição também. A gente tem vários projetos lá, tem caminhado vários projetos. O João é um excelente secretário, porque a gente tem espaço. Chega lá, a gente discute, conversa, e o secretário é acessível. Eu acho que não só para os vereadores, que nenhum vereador se negou a atender, mas como toda a população. Tá? Então a gente também está à disposição. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, Cícero. Pessoal, boa noite. Meu nome é Edson Rosgrau, faço parte aqui do grupo de Paulínia Bike Club também, né? Um grupo de hoje quase 600 pessoas, um pouco mais que isso talvez. E só completando o que o Jefferson já colocou, que o grupo já está participando ativamente aí desse processo, né, de mobilidade urbana. Eu queria colocar também que muita gente, por conta da pandemia, acabou saindo de academia, saindo da ginástica lá dentro, locais fechados, e vindo para o ciclismo, né? Eu sou morador de Paulínia há pouco tempo, estou aqui há 3, 4 meses, né? 5 meses agora, mas eu trabalhei na refinaria há 35 anos, sou aposentado da refinaria de Paulínia, aposentei em outubro do ano passado, e também, secretário, vai ter outra obra em Paulínia. Esse negócio de obra é complicado, eu participei de uma grande obra lá 2 anos atrás, 3 anos atrás, e essa obra que vai acontecer aumenta o número de pessoas, cidade urbana aqui, Paulínia, vai aumentar gente morando aqui, gente dormindo aqui, Cosmópolis, tráfego de caminhões pesados, grandes obras, né? Muita gente trabalhando aqui. Quer dizer, isso tudo piora um pouco a situação da mobilidade urbana dentro do município, né? Então, só quis alertar isso porque eu fiquei sabendo dessa informação recente. Então, para o final do ano, começo do ano que vem, deve começar essa obra de grande porte na refinaria de Paulínia, né? Isso envolve mais ou menos 5 mil pessoas a mais no município, né? Contando tudo que vai acontecer, né? E também nós estamos preocupados com tudo isso, né? Queremos continuar pedalando, queremos o nosso espaço dentro dos municípios, principalmente dentro de Paulínia. Não é só a gente que pedala aqui, tem gente de todo o município de Paulínia, Sorocaba, Limeira, Americana, tem muita gente pedalando aqui, muita gente, né? Então a galera, essa região nossa aqui é muito bacana de se pedalar. As pessoas vêm para cá porque tem muita zona urbana, muita zona rural, é perto dali do Rio, tem pessoal de Americana, tem... Semana passada a gente foi lá para o Mirante de Americana, tinha muita gente pedalando no caminho, né? A gente encontra com vários grupos, Barão Geraldo tem muita gente que pedala lá, Campinas tem muitos pedais em Campinas, muitos grupos de pedais. E essa região, o pessoal vem para cá porque é gostoso pedalar aqui, né? Então nós temos que ter essa preocupação, secretário, de ter condições e suportar tudo isso, né? Aqui na zona noroeste aqui, minha mãe mora aqui no Conde 1, meu irmão mora no Conde 1, a minha irmã mora aqui no São José. Então eu frequento essa região toda semana, 2 vezes por semana, né? Venho para cá. Por conta mais da minha mãe. Meu pai faleceu há 2 meses, então a gente está vindo sempre aqui ver a minha mãe. Então, é eficiente a situação aqui com relação a quê?
Ciclovias, ciclofaixas, tem muito pouco, né? Muito pouco. E a gente vê muita gente pedalando aqui, né? Então a gente quer ajudar. O que a gente puder ajudar, está aqui o Alexandre, o Jefferson, o Vida, essa galera que está aqui do BPC, ó, é a galera que faz o BPC acontecer. E a gente também quer ajudar, de alguma forma. Tá bom? Convidadíssimo. Obrigado. Pessoal, só para a gente organizar, só partindo só para o fim, tem mais alguém inscrito? Só para eu. Só vou dar oportunidade para os Eu só queria responder uma pergunta. Só queria responder uma pergunta agora que o Jefferson, né, fez. Tá, só vou passar aqui para o vereador, depois a gente vai. Só para finalizar, tem o vereador Flávio, o vereador Grilo, depois a gente encerra, aí só complementa e depois a gente parte para o encerramento, né? Pode ser? Obrigado. Boa noite a todos, eu sou o vereador Flávio Xavier, prazer. Gostaria de cumprimentar o Alex, vereador, Grilo, nosso vice-prefeito Sargento Camargo, que está hoje aqui representando o prefeito do Casilato, o João e todos vocês aqui estão presentes. João, falando aqui um pouquinho sobre o plano de mobilidade, fico muito satisfeito de ser vereador e estar podendo participar desse plano aqui juntamente com vocês, e fico mais feliz ainda que o plano de mobilidade está sendo desenvolvido praticamente junto com o nosso plano diretor. Então assim, o plano diretor está tendo consultoria da FIP e o nosso plano de mobilidade. Então eu acredito que vai juntar praticamente toda a nossa cidade aí dentro de uma grande parte de mobilidade urbana. Fico feliz e conto com todo o apoio e a experiência de vocês aí. A minha contribuição com relação ao plano de mobilidade, tem dito já por todos aí, não vou ficar repetindo outras coisas, o nosso acesso ali na região do CIP, do bairro Bonfim, mas gostaria de deixar aqui registrado o pessoal da FIP, junto com o plano diretor, aquela região atrás da Petrobras chama bairro Bonfim. Seria importante imaginarmos que ali perto da antiga Zênica, que hoje fugiu o nome agora, da antiga Zênica, ali é a Singenta, que a gente enxerga que ali já existe, depois do Rio, mais um polo empresarial, está sem asfaltamento, mas já existe. Existe todo um trajeto ali para desenvolvimento industrial. Então a gente precisa pensar de dar o acesso para aquela região ali que já tem, porém vir para o lado de cá do bairro Cascata, que está previsto também o asfaltamento aqui da região do bairro Cascata, onde vai ter que contemplar ciclofaixa, se eu não me engano. E com relação à ciclofaixa, João, eu fui procurado por pessoas que praticam o ciclismo. Existem duas diferenças. Existe a ciclofaixa, que é para que as pessoas que vai se locomover, andar, levar filho para passear. E existe os ciclistas, que precisa de ciclofaixas, né, que tem uma alta velocidade. Então a gente precisa pensar, João, nas ciclovias e nas ciclofaixas, para que realmente atenda as duas partes de quem pedala. É isso mesmo, né? Dois estilos de pedais. Dois tipos de pedais, que existe aquele que frequenta a via apenas para lazer, e existe aqueles que realmente praticam o esporte com velocidade. Então é nesse sentido. A outra contribuição, eu não vi, se eu não me engano, eu anotei ali na diretriz 2, que estava falando sobre legalização de pessoas que trabalham com taxistas, Uber. Eu acho que a gente podia pensar também nas pessoas que utilizam da motocicleta para fazer entrega, porque são pessoas que estão diretamente ligadas no trânsito. O maior índice de acidente e de pessoas que acabam tendo a vida levada acaba sendo essas pessoas que trabalham com essa atividade. Então, eu gostaria de que fosse registrado aí, colocado, pensando neles também, entendeu? Alternativas de melhoria do trânsito para eles. Então, são essas minhas contribuições. Muito obrigado e uma boa noite a todos. E parabéns aí, João. Obrigado, vereador. Só vou passar agora para o vereador Grilo, depois a gente faz as considerações finais. Conta do nosso horário. Boa noite a todos. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse momento aqui, como representante do povo paulinense. Parabenizar aí o nosso amigo Edson Junco aí, meu amigo da década de 70, né, Edson? Quando chegou em Paulina, né, criança, na Rua São Bento.
Passou de maior a semana passada, né? Fizemos 18 anos. Nosso amigo Jefferson aí, pessoal do ciclismo, parabenizar pela iniciativa, né? A gente sabe que tem uma gama de pessoas aí que está envolvida nesse contexto aí de pedal hoje, e vocês, né, levantaram essa bandeira e com certeza terão sucesso aí, né? Está na iminência de concluir o desejável aí. E pegar uma carona aqui, secretário, em relação ao que disse faixa, ciclovia, né? E tem um estudo de Santa Catarina que também vi lá, fala de ciclorrota, né? Quando se desloca de um local mais distante, para um ponto turístico, por exemplo, Paulinho, estou mencionando aqui, porque a dedicação minha em relação ao ciclismo, né, foi um projeto que nós fizemos, apresentamos para o secretário, acho que em março do ano passado, né, e contemplou, né, essa ciclovia interligando a cidade toda, até o bairro Cooperaldo Bom Retiro, e chegando até o Mini Pantanal, né. Então é uma rota mais extensa, né, então aí a denominação ciclorrota, salvo engano, né, que é onde se, né, locomove para um ponto turístico da cidade. Dizer para vocês aqui, ó, que nós temos uma gama de projetos aqui, de requerimentos, indicações, eu sufoco o secretário lá constantemente ali, né? Então, para falar de todos aqui, a gente ia carecer de mais tempo aqui, mas em especial, né, na região noroeste aqui, o presidente da Câmara Valadão já falou, nós tivemos aqui juntamente com o vereador Cícero, o Flávio Xavier, Eduardo, e os demais vereadores, né, no Palácio do Governo, para falar sobre aquela situação da Chama do Progresso, que eu creio muito, né, no nosso trabalho, e que também eu acho que em tempo mais prolongado será resolvido. Mas tem outros mecanismos que serão estudados também pela Secretaria do Transporte, juntamente com o prefeito municipal, para resolver essa demanda. Aqui no São José, né, tem a rua que é a Avenida Atenas, do lado do Colégio Adélia. Ela está encravada, aquela rua. Aquela avenida ali, ela está no mapa, secretário, ela está contemplada no asfalto, e não está asfaltada. Dali, ela interliga na Avenida Paris, né? Então, o pessoal dessa região, que é para o centro industrial, que é o CIP ali, eles conseguem, né, sair e desafogar o trânsito aqui da região do João Aranha, daquela rotatória da padaria, enfim. Eu acho que seria de grande valia, né, olhar com bons olhos essa situação para desencravar aquela rua ali e fazer esse ligamento. O vereador Cícero mencionou aqui a Fernando Viacava, né, que é uma proposta nossa também, que estamos batalhando em cima disso, da duplicação na Fernando Viacava, e também a José Padovani, que é a Rua das Torres, que recentemente, salvo engano, 2 semanas atrás, o senhor secretário, que entrou o carro dentro da igreja, bem na curva, perto das torres, entendeu? E que é inadmissível. Também, na Avenida João Aranha, próximo ali ao Mercado Dia, 2 dias antes eu fiz um vídeo da morte do nosso amigo João, lá do Milvante Miraci, acabou falecendo ali, atropelado, né? E em todos os momentos que eu estive, né, com a nossa demanda, o secretário sempre nos recepcionou de forma, né, tranquila e transparente, e nós sabíamos que ia ter esse estudo, e através desse estudo, juntamente com o Instituto FIP, seria organizado toda a situação, né, com mais propriedade e seriedade, para que nós possamos aí resolver, né, ao menos amenizar a situação que existe de mobilidade na região noroeste. Por enquanto é só, seu secretário, obrigado pela oportunidade, boa noite a todos aí, e meu amigo, sentimento pelo teu pai, tá? Deus que o tenha. Obrigado, vereador, agradeço a participação de todos. Só para terminar, o Rogério, depois a gente já faz o encerramento, tá? Peço desculpas, mas é tanta coisa na cabeça da gente. Eu queria só passar 2 respostas que vocês falaram sobre a ponte. Se não mudaram o projeto, são 2 pistas, cada pista de cada lado são as faixas de rolamento, a ciclovia de cada lado e a faixa de caminhada. Cadê a moça que tinha falado? A Gisela que tinha falado sobre a ciclovia do Parque da Represa. Até uma coisa interessante para vocês, a Secretaria de Transporte tem um condomínio, um dos empreendimentos que passou pelo Condema, foi aprovada uma das mitigações que saía uma ciclofaixa, não sei qual é o termo correto, mas saindo do balão da Avenida dos Trabalhadores até o pier do Mini Pantanal. Então já tem uma mitigação que, pelo menos, foi aprovada no Condema de um empreendimento da cidade. Depois eu posso estar levantando isso. E aí, na questão de planejamento de mobilidade, a gente vê muita gente falando em facilitar o autodeslocamento que a gente tem hoje. Mas eu queria deixar uma sugestão para a FIP.
Nós já temos hoje quase 45, 50 mil pessoas, 50% da cidade está aqui. Eu acho que já passou da hora de serviços essenciais, bancários, um mini comércio pontual, ser pensado nessa região do lado de cada ponte, cartório, bancos, agências, serviços pontuais para quê? Justamente para que a mobilidade seja inteligente, para que a pessoa se desloque o menos possível. Eu acho que passou da hora de contemplar esse lado de cá com essa situação também. Só passar aqui para o sargento, a gente encerra. Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar aí o vereador Alex, o Grilo, o Xavier, a gente, que veio lá no Parque da Represa, a todos os ciclistas. Bom, quero dar o parabéns a você, viu, João? Sabemos da dificuldade, ao Jackson que está ali. É o Jackson que controla lá o semáforo. Quem tem que reclamar tem que falar com ele ali. Que bom que nessa administração tomamos essa iniciativa, né? Aproveitar o pessoal da FIP, que está aqui presente. Hoje, muitos falam, Paulínia está acontecendo acidente todo dia, né? Antes não acontecia. Antes era 50 mil habitantes, 40 mil habitantes. Hoje nós estamos chegando a 120 mil habitantes. Existe uma previsão para 2027 chegarmos a 200 mil habitantes. Eu digo que acho que todo mês tem 300 pessoas tirando a habilitação e cada um quer comprar um carro, ou seja, carro chegando, veículos chegando e óbvio, né? Graças a Deus nós estamos nessa administração. Obrigado. Junto com pessoas competentes e técnicos e tomar uma iniciativa de fazer essa cidade se movimentar. Eu agradeço vocês que vieram aqui. Acho que foi feito convite para muitas pessoas. Agora, quarta-feira vai haver ali no Jardim Amélia, né? No Vida Nova. Eu confundo Amélia com Vida Nova. Já visto os bairros ali que a gente... Como eu falei, trabalhei 30 anos na Polícia Militar, 10 anos aqui em Paulínia, então sempre a gente via a dificuldade na locomoção. E graças a Deus nós assumimos a prefeitura, juntamente com os 15 vereadores aí que estamos aí nessa administração e tentando fazer uma cidade melhor. Eu gostaria que a cidade nossa fosse a primeira colocada no ranking, está em 11º, né? Então vamos aí. E eu peço a colaboração de todos vocês e agradeço a presença. João, muito obrigado, tá bom? Pessoal, então só reforçando a participação social, as sugestões, todos os tipos de contribuição, por favor, nos encaminhem por e-mail, que eu acho que a gente pode fazer essa relação e passar ao pessoal da FIP. Partindo por encerramento, eu gostaria de agradecer a presença de todos que puderam colaborar conosco, agradecer a FIP, agradecer o vereador Grilo, o vereador Flávio Xavier, o vereador Alex Eduardo, o vereador Cícero, o vereador Fábio Valadão, agradecer o sargento Camargo, nosso vice-prefeito, representando aqui nosso prefeito do Caselato, meu amigo Tony, secretário de Defesa Civil, meu amigo Mourão, representando a Secretaria de Habitação também, meu amigo Lupe, representando a Secretaria de Meio Ambiente, nosso amigo Tiago da Comunicação, nossa equipe do transporte, Jacques, Jaqueline, Eli Maria, sempre estão colaborando conosco, pessoal do ciclismo, pessoal aí do grupo aí que sempre está presente nos eventos do município, sempre contribuindo, acho que é uma participação relevante aqui na nossa cidade, a sociedade como um todo. Agradeço vocês a participação, a paciência e a contribuição e fica o convite para a próxima reunião pública, que será ali no Jardim, no Vida Nova, quarta-feira agora às 19 horas, qual que é a escola lá? Escola Maria Regina. Na Escola Maria Regina. Então também, quem puder, quem quiser contribuir com demandas daquela região, estão todos convidados e eu aguardo a presença de vocês. Então, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.